Boa noite a todos. Para a gente é uma alegria muito grande de nos encontrarmos nesta casa de oração e muito mais feliz pelo convite do Isaías, do Rossi, de demais companheiros que a gente tem um carinho muito especial e da espiritualidade que faz parte, que está conosco, que nos auxilia, que nos instrui, que nos inspira. Isso é Jesus atuando em nossas vidas. Mais uma vez, para quem não me conhece, meu nome é Rogério, trabalho na União Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Mirandópolis, e como o Isaías já fez o convite assim está feito para vocês. Nós estamos neste mês de março, aproveitando o ensejo, que é o mês de aniversário da casa, 82 anos, e para nós é uma alegria muito grande de estar aqui e poder aproveitar, abraçar vocês e convidá-los para participar das nossas atividades, como por exemplo, neste sábado, nós teremos a apresentação musical da Márcia Blaski, a partir das 15h30, 3h30 da tarde, fazendo uma harmonização musical no ambiente, e às 16h, 4h da tarde, Jamiro dos Santos Filho, da cidade de Araguari. Vocês conhecem o Mineirinho, né? Ele é muito bom, estará conosco. Então, todos vocês sintam-se convidados para novamente, lá neste sábado, nos abraçarmos. Tá bem, pessoal? Fica aí o convite. Bem, certo dia o homem esteve aqui e tinha o olhar mais belo que já existiu. Ele tinha no olhar uma oração, e ele tinha no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz só falava de amor, e todo gesto seu era de amor, e paz ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer, não é o fim. Vocês têm dúvida disso? Sim? Não? Talvez? Está tudo bem, está tudo bem. Se nós voltarmos a mais de 2000 anos, estamos agora na época do Cristo, quando teve a sua passagem pela terra. Ali a gente vai perceber que haviam grupos, assim como há grupos nos dias atuais, como por exemplo, aqui nós temos o catolicismo, nós temos os evangélicos, e cada evangélico com a sua denominação evangélica, não é assim? Nós temos os espíritas, os ubandistas, os hinduístas e assim por diante. Lá também não era diferente. Por exemplo, lá nós tínhamos grupos, os zelotes, vocês já ouviram falar dos zelotes? Os publicanos, os samaritanos, os fariseus, eram grupos, reunião de pessoas com as mesmas ideias se interagindo. Mas o problema é que, aos olhos dos judeus, por exemplo, os publicanos eram vistos com maus olhos, com um olhar não tão legal.
não era um olhar de admiração para os publicanos, mas eles tinham um olhar estarrecedor de repugnação, tendo em vista que para eles os publicanos eram ladrões, pessoas de baixo, que utilizavam-se muito de baixo calão, pessoas que não eram bem vistas na sociedade. Assim também nós tínhamos o grupo de zelotes, dos zelotes, que, por exemplo, o caráter deles era militarista e revolucionária. Nós tínhamos também os samaritanos, que cultuavam a Deus, mas eles não tinham o mesmo olhar para Jerusalém, ou seja, para eles, Jerusalém não era a terra sagrada. Será que eles eram odiados por isso ou não? O que vocês acham? E os fariseus? Os fariseus eram os guardiões da lei, principalmente do Torá, né? E aí a gente percebe que os fariseus, eles cumpriam a risca até a vírgula, até o ponto. E aí? O que vocês acham de tudo isso, desses grupos? E claro, haviam muito mais grupos, mas muito mais grupos. Passamos alguns. Tinha os escribas, os essênios, os saduceus, e assim por diante. Mas trouxemos alguns apenas. E aí entra a figura crística, a figura de Jesus, o olhar de Jesus. Certo dia um homem esteve aqui e tinha um olhar mais belo que já existiu. Se nós pegarmos os livros de Chico, a gente passa a ter a certeza que o olhar de Jesus era esse mesmo. Tinha um olhar mais belo que já existiu. E de que maneira que Jesus olhava para estes grupos? Cada um com a sua característica própria, como nos dias atuais, não é diferente. Vou mais além. Se Jesus estivesse entre nós, como que ele estaria olhando para estes grupos? Será que ele estaria apontando os dedos e falando, esse não serve, esse serve, aquele não serve, aquele serve? Ele fez assim lá atrás? Não. Ele percorreu por todos os grupos. Tanto que espantavam as pessoas, incomodavam as pessoas, principalmente os fariseus. Não incomodavam? Se eu, por exemplo, Rogério, aqui está a torcida Mancha Verde, e aqui está a Gaviões da Fiel. Quando estas duas torcidas se encontram, o que acontece? Eles marcam um churrasco e todo mundo bate nas costas do outro e conta piada? Vocês sabem o que acontece, né? E se eu chegasse no meio delas e falar, gente, para com isso, chega disso, vamos cultivar a paz, vamos olhar o seu próximo como irmão, como que eu iria ser tratado com essas duas torcidas? Não entendi. Eu ia ser bem tratado? Não? Não aconteceu isso com Jesus? Percebe? Percebe? O olhar dele incomodava, por isso que ele foi crucificado. A fala dele incomodava, por isso que ele foi crucificado. É muito fácil hoje eu falar a mesma língua aqui para os espíritas. Mas e se eu começar a falar uma outra língua? Muitos vão dizer assim, você está
manchando a pureza doutrinária. Mas que pureza é essa? Esta pureza, quem diz é um impuro? Quem está dizendo para mim isso é um puro ou um impuro? Eu sou impuro, eu não sou puro. Agora, é claro, aqui em Andradina é diferente. No Centro Espírita Fé e Caridade, o Isaías com o pessoal aí está fazendo um belo trabalho de purificação e todos estão purificados. Não? Vocês estão? Porque eu ainda não faço parte desse time. Estou buscando, estou trabalhando, estou tentando. Para mim está bom demais, mas está bom demais. Por eu saber que eu sou impuro, a partir do momento que eu começo a ter essa consciência, para mim está de bom tamanho. Porque é a partir daí que eu começo a ter a ideia de que eu não tenho a verdade absoluta. Eu não detenho ela. Mas aqueles grupos, cada ideia que eles cultivavam para eles era como se fosse uma verdade absoluta, principalmente no farisaísmo, em que eles julgavam a todos, sem exceção, como se eles fossem o Supremo Tribunal Federal de hoje. Aí tem aquela pessoa que chega na rodinha espírita, fala uma coisa, ele sai e as outras começam a criticar aquilo que ele falou. Por quê? Qual a razão disso? Eu sou puro? Para saber o que ele falou, se é verdade ou não? Percebem? Percebem como a gente machuca o Evangelho sem perceber? Como a gente não, desculpa mais uma vez, vocês estão purificados, o problema sou eu. Eu machuco o Evangelho sem perceber, eu arranho o Evangelho sem perceber. Mas a partir do momento que eu começo a ter consciência das minhas dificuldades, dos meus vícios, e eu não ataco mais ninguém, eu passo a não falar mal de alguém, logo eu começo a perceber que eu estou no caminho. Não santo, não puro, mas a caminho da luz. Vocês já leram o livro A Caminho da Luz? Leiam, um excelente livro. Pelas mãos de Chico, através de Emmanuel. E assim, através da insignificância, através do egoísmo, através do orgulho, através da vaidade, através do preconceito e através de muitas coisas, 3 pontinhos, mataram o Cristo. Acharam que, matando a carne, eles estariam livres daquele que vem trazer a luz para o mundo. Mataram um homem, não mataram? Mas ele sobreviveu, não sobreviveu? Aí o seu evangelho não sobreviveu? E quem são os aprendizes desse evangelho hoje? Ele trouxe para quem? Para aquela turma ou para todos? Para mim, para você, para todos nós. Esse é o Cristo redivivo. Esse é o Cristo que não consegue ser morto,
Não tem como matar o homem, porque ele sempre está inspirando alguém, ele sempre está abraçando alguém, ele sempre está motivando alguém, ele sempre está olhando para alguém, sempre, o tempo todo. O tempo todo. E eu achei muito interessante, Isaías, essas cartas do Cristo que você acabou de ler, porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, ou seja, com o trabalho, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas da carne e do coração, trabalho no sentimento, trabalhar o sentimento. E aí a gente vê essa beleza muito viva nas reuniões mediúnicas. Olha que interessante aqui. Recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de sua mensagem, sem sombra de dúvidas. Assim também eu vos falo, recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna de uma reunião mediúnica. Porque a reunião mediúnica é carta viva. A gente não tem noção do tamanho do que é uma reunião mediúnica. O pronto socorro espiritual, o pronto atendimento para os espíritos, muitas vezes revoltos, muitas vezes com dores na alma, muitas vezes com dores no corpo, sim, no corpo. O que morre é apenas este corpo, mas você continua com o seu corpo, uma matéria mais sutil. Se livrou desta densa, mas você continua com a sua roupagem mais sutil. E aí você sente falta de água, de alimentação, de vestuário. Não está assim nas obras de André Luiz? Os espíritos não se alimentam? Os espíritos não dormem? Os espíritos não trabalham? Não tem os protetores? Os policiais do além? As penitenciárias? As fábricas? Ora, se André Luiz revelou para nós que aqui é uma cópia imperfeita do lado de lá, logo a gente percebe que do lado de cá não é tão assim diferente como as pessoas imaginam. A primeira camada da espiritualidade eu estou falando. A primeira dimensão espiritual é muito próximo dessa. Por isso que a gente se interpenetra. Por isso que estamos rodeados sobre nuvens de testemunhas o tempo todo. Boas ou más, depende dos meus hábitos, depende em que faixa eu estou vibrando, depende de como está a minha frequência energética. Estamos rodeados sobre nuvens de testemunhas. Por quê? Porque Cristo é carta viva, assim como os espíritos. São cartas vivas, se manifestando nas reuniões mediúnicas, pedindo apoio, pedindo instrução, esclarecimento, necessitando de um tratamento, para que depois de um certo equilíbrio, ele possa ser encaminhado para alguma colônia espiritual, que não é apenas nosso lar, gente, são inúmeras colônias habitáveis. E aí, falando de reunião mediúnica, tempos atrás, tivemos uma mensagem de uma pessoa que se comunicou, e essa pessoa, ela chegou com uma energia muito densa, em razão da situação pelo qual ela se encontrava. Mas uma energia muito densa,
tanto que ela não conseguia se expressar, ela não conseguia se manifestar, um cansaço muito grande, e junto o choro, o desespero. E ela estava correndo, ela estava fugindo de alguma coisa. E depois de um certo tempo, até ocorreu o equilíbrio desse espírito ou dessa pessoa, ela teve a oportunidade de dar as primeiras palavras, dizendo: você está vendo como ele olha para mim? Você está vendo como ele olha para mim? Intuitivamente eu sabia do que se tratava, mas eu deixava para ela falar, para ela desabafar. Terapia. Uma reunião mediúnica é um trabalho terapêutico. Até que ela falou: Jesus, olha como que ele olha para mim. E ali logo a gente percebeu que havia uma situação em particular para trabalhar, para tratar. E olha que interessante. Esta pessoa, este espírito, ela estava tentando fugir daquela situação, daquele sentimento pelo qual ele se encontrava já há mais de 2000 anos. No momento em que ele se restabeleceu, ele começou então a contar a sua história, dizendo que ele fazia parte do Sinédrio, era um dos doutores da lei, um homem muito refinado, de um grande conhecimento da Torá, da lei de Moisés. E, quando Jesus começou a trazer a boa nova, que é a luz do conhecimento, que é o amor do Pai para conosco, e que acabou incomodando muitos, eles começaram a se articular, no sentido de levar 2 a 3 pessoas até onde o Cristo estava, para ver o que ele falava, e no que ele falava, eles tentavam incutir uma pergunta, no sentido de tentar fazer com que o Cristo caísse como em contradição com as leis. Mas não conseguiam. Não conseguiam. Até porque a gente não está falando de uma pessoa qualquer. Se fosse o Rogério, eles conseguiriam com muita facilidade. Não precisaria muito. Era só uma pergunta. Mas eles estavam diante do governador planetário, do mestre dos mestres por excelência, o Cristo de Deus. E quanto mais eles tentavam induzir ao erro aquele homem, mais aquele homem conquistava os seguidores. Cada vez mais. Cada vez mais. E olha o poder e a força deste homem, que é Jesus. Jesus falava para multidões. Será que naquela época haviam caixas de amplificação para que o som chegasse a 1 quilômetro de distância? Tinha. E como que eles ficavam quietinhos, escutando Cristo falar? Eles sentiam. O que o Cristo falava ressoava na alma, no coração, energia. Eles sentiam o que aquele homem falava, eles sentiam a força daquele homem. Alguém aqui já conheceu o Chico Xavier? Teve o privilégio de ir até Chico? Falam que quando as pessoas se aproximavam de Chico, se aproximavam na verdade da casa,
porque aquela fila imensa para o lado de fora, o pessoal começava a se emocionar, começava a chorar. Tamanha força energética de amor que era carregado aquele ambiente interno e externo. Isso, nós estamos falando de um apóstolo do Cristo. Vocês imaginam Cristo? Então dá para ter uma ideia da força energética de Jesus, atuando sobre aquelas pessoas, trazendo a boa nova, mostrando o caminho, mas não pegando no colo e falando, vem, eu vou te carregar no colo. Ele fez isso? Eu acho que não. Ele deu a instrução, ele mostrou, ele trouxe mecanismos para que a pessoa se curasse. E hoje nós temos muitos instrumentos nesse sentido. Mas qual a razão disso? Para novamente a pessoa voltar a enxergar as coisas da alma, do espírito, tanto que ele falava, vá e não peques mais. Ou seja, não continue com os mesmos hábitos, com os mesmos pensamentos, com as mesmas palavras, com a mesma forma de agir. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí, como não conseguiram nada com aquele homem, foi ele, um grande articulador, um homem de grandes competências, de uma inteligência acima da média daquele sinédrio. Foi ele pessoalmente, colocou uma roupa para não ser reconhecido, colocou uma túnica e foi em direção, chegando de frente com Cristo. O Cristo olhou para ele e disse assim, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu te aliviarei. E aí ele começou a dizer que aquele olhar acabou desarmando aquele homem de tal maneira que ele não conseguia mais raciocinar. Ele sentiu. Por isso que ele ficou desarmado. Porque ele foi com uma intenção. Ora, Jesus, quando olha para mim, quando olha para você, quando olha para todos nós, ele sabe o que cada um está sentindo. Ele sabe o peso da responsabilidade que você carrega pelas suas escolhas. Ele sabe a medicação que você está precisando. E aí ele disse para aquele doutor, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu te aliviarei. Nunca mais aquele homem retornou para o sinédrio. Com que coragem? O que ele iria dizer? O que as pessoas iriam pensar dele? Da reputação dele? Ele nunca mais voltou. E desde aquele dia que nós conversamos, ele continuava fugindo daquele olhar. Mas aquele olhar o tempo todo falava para ele. Aquele olhar o tempo todo dizia algo para ele. Vocês têm noção o que é isso? A facilidade que a gente tem para se prender, principalmente quando o campo está relacionado ao sentimento. E aí ele disse assim para mim, vocês não têm noção de quem é Jesus. Vocês ainda falam muito da boca para fora, Jesus, mas não se esqueça,
Foram vocês mesmos que mataram ele. Por isso que a humanidade sofre. Por isso que nós sofremos. Porque até hoje eu continuo fugindo dele. E eu? Aí eu parei para pensar, e eu? Será que também em algum momento eu não fujo do Cristo? E você? Será que a gente tem noção da representação crística em nossas vidas? O que de fato ele representa na minha vida? E aí a reunião mediúnica é uma carta de pessoas vivas que traz o seu testemunho e que serve para todos que ali estão, sem exceção. Porque o Cristo mesmo disse: eu não vim para os sãos. Então ele veio para mim, porque eu não sou são. Eu sou doente. Ele veio para mim. E se ele veio para você também, eu digo a você que vale a pena depositar confiança nele. Vale a pena conversar com ele. Vale a pena chorar por ele. Vale a pena sentir ele. Vale a pena sorrir com ele. Mas como, Rogério? Como que isso pode acontecer? Aquele que está do seu lado. Não foi isso que ele nos disse? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo? Como a si mesmo? Trocando em miúdos, se ame, se aceite como você é. Esse é o primeiro passo. Eu sou imperfeito, eu descobri, eu me encontrei, eu me achei. Porque teve tempos atrás aí que eu achava que eu era talvez a última bolacha do pacote. E aí talvez eu passo me sentindo a última bolacha do pacote, logo eu começo a ter reflexos de Deusinho. Claro que a partir do momento que você passa a se olhar, a partir do momento que você começa a perceber as suas falhas, as suas dificuldades no dia a dia, seja em qualquer setor da sua vida, ali está um grande aprendizado, um grande início para a sua vida. Fazer de uma maneira mais consciente. E aí a gente sente cada vez mais o olhar de Jesus para conosco. Porque em nenhum momento, da mesma maneira com que estes grupos tentaram atrapalhar a caminhada do Cristo, que achando que matando ele, mataria aquela ideia absurda que ele tratava, a gente percebe que o efeito foi o contrário. Que cada vez mais, a partir do momento que a gente passa a nos reconhecer, a gente começa a enxergar o Cristo.
atuando em nós. Através da espiritualidade, através das pessoas que estão com você. Tudo é uma preparação para o seu aprendizado, para a sua melhoria. Nada acontece por acaso, tudo tem uma razão de ser. Quando a gente começa a enxergar com a alma o Evangelho do Cristo. Porque o seu Evangelho não é letra morta, o seu Evangelho é letra viva. E quando a gente passa assim a perceber, logo a gente passa a viver. Tudo começa a fazer sentido. Ah, Rogério, mas tem as dificuldades, eu estou passando por isso, por aquilo, por N motivos. Eu também não sou diferente. Ou vocês acham que a minha vida é tudo lindo e maravilhoso? Pois vos digo, eu mato um leão por dia, para estar de pé. É fácil? Não. Tem dia que você não quer. Mas este não querer já existe, incutido em mim, o meu lado sombra. Este não querer já existe, mas eu preciso dignificar o lado luz, fortalecer o lado luz. Porque o próprio Cristo nos disse, vós sois luz. Olha o que você está fazendo da sua vida, porque cada vez mais que você se revolta, que você traz palavras que não é muito bacana, que a sua vida no seu dia a dia é regrado de palavras que não edifica. Como que você acha que está a sua carga energética, logo a sua vida? Bem? E aí reclamo, aí eu vou para o muro das lamentações e fico me lamentando. E aí eu te pergunto, quem que de fato está atuando ali com você? Você abriu a porta para quem? Não se faça de vítima. Outra coisa que eu aprendi, não sou vítima. Então, pessoal, que a gente possa, através desta reflexão, que é uma carta viva, que é de um trabalho que ocorreu conosco, de um espírito irmão que foi ajudado, e naquele momento ele se cansou daquilo. Ele estava cansado, ele estava maltratado pelo Cristo? Não, por si mesmo, que fugia do Cristo. Cristo queria acolher. O mesmo olhar que o Cristo tem com ele é o mesmo olhar que o Cristo tem para mim, para comigo, para contigo, para com você. É o mesmo. É o mesmo olhar. E ali assim começou o seu tratamento. Ele aceitou o tratamento. E passado 1 ano depois, ele veio numa reunião, na quarta-feira que nós temos o tratamento e cura espiritual. Ele se aproximou antes de iniciarmos as atividades, pediu licença para falar diretamente comigo, porque fui eu que o atendi naquela ocasião, e dizendo que ele já estava ali um pouco melhor, mas já em condições de poder participar das atividades, no sentido de ajudar, de colaborar. Olha que coisa bonita. E até hoje ele se refere a mim como um espírito amigo. Ele não deu o seu nome, até porque o nome é de menos. Mas ele se reporta ao espírito amigo. Quando ele fala para mim o espírito amigo, logo eu sei que é ele.
Então, gente, nós estamos falando aqui para vivos e não para mortos. Ninguém morre. Nós estamos trazendo um pouquinho do testemunho do que é uma carta viva. O que acabamos de recitar aqui é uma carta viva. É o Evangelho de Jesus, que vive na plenitude do amor, pelo qual eu estou a caminho, eu estou buscando. Caiu? Levanta. Não está bem? Pede socorro. Olha esta casa espírita, os trabalhadores que aqui estão, na matéria e em espírito, de braços abertos a vos receber, a vos abraçar, porque é assim que tem que ser. Porque se for diferente não faz sentido. Logo eu já não posso mais chamar de evangelho o que eu estou praticando, achando que estou praticando evangelho. Não é? Fica a reflexão para vocês, com muito carinho, com muito amor. Eu agradeço novamente ao Isaías, em nome do Isaías, abraçando os demais trabalhadores da casa e a cada um de vocês, pela oportunidade de estar aqui, de juntos atuarmos, de juntos trabalharmos. Porque a partir do momento que nós estamos aqui reunidos, o trabalho está acontecendo. Você participa do trabalho. Não é dando que se recebe? Já dizia a música direcionado a Francisco de Assis. É dando que se recebe. E o quanto nós doamos aqui hoje de energia para expandir o trabalho junto à nossa região, junto ao município de Andradina também, pegando de Andradina a Mirandópolis, nesta noite, nestes pequenos minutos que aqui estamos. Quantos trabalhos que estão sendo realizados? Graças à espiritualidade? Sim. Graças a Jesus? Com toda certeza. Mas também graças a você, que deixou o seu lar, se renunciou à família, muitas vezes, para estar aqui e participando. Você recebeu, mas também porque você doou. O recebimento é muito mais gratificante, é caloroso, é de alma crística para com as suas criaturas, que somos nós. Tudo de bom, muita paz, muita luz e muita vida, em nome de Jesus, no meio de nós. Que assim seja, assim é, e tenham certeza que assim sempre será.